Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e internet. E agora vamos falar um pouco sobre esse termo wireless. Wireless significa conexão sem fio. Quando nós falamos sobre as redes de computadores, wireless significa sem fio. Então, para as redes de computadores, quando eu tenho uma conexão wireless, então isso quer dizer que eu tenho uma conexão sem fio naquela rede de computador. Bem, mas sobre esse assunto vamos discutir alguns padrões wireless, como por exemplo o padrão Wi-Fi, que traduzindo significa fidelidade sem fio. É o padrão Wi-Fi que hoje é um dos principais padrões utilizados para a implementação de redes locais sem fio. Quando a gente imagina o estudo do padrão Wi-Fi, é necessário saber para a prova que ele está baseado numa norma do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos chamado 802.11. Então, se um dia numa questão de provas de concurso eu me deparei com esse item IEEE 802.11, é a identificação técnica do padrão Wi-Fi. Então, o padrão Wi-Fi ele segue as padronizações dessa norma do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos chamada 802.11. E o que tem isso de importante, professor? Bem, é que a norma inicial tinha taxas de transferência de dados de 2 megabits por segundo. Então, um padrão Wi-Fi inicial poderia transmitir dados da ordem de 2 megabits por segundo. Já o outro padrão, o Wi-Fi ou IEEE 802.11b, já pode transferir a 11 megabits por segundo. O 802.11a e também o 802.11g podem transferir a velocidades de até 54 megabits por segundo. E o 802.n pode transferir, por teoria, claro que depende de elementos que permitam isso funcionar, mas pode, de acordo com a norma, transferir até 600 megabits por segundo. Então, dentro do padrão Wi-Fi, que segue a norma 802.11, existem várias padronizações. Então, tem que verificar se a prova indicou, muitas vezes, 802.11b e citou lá numa questão dizendo que era mais lento que 802.11n. E está certo, porque o N transmite até 600 megabits por segundo e o B transmite até 11 megabits por segundo. Então, essa tabelinha aí dos padrões 802.11, que é a norma instituída aí para a base técnica do padrão Wi-Fi. Na verdade, pensou em Wi-Fi? Pensa em 802.11. Por exemplo, uma impressora compatível com o padrão 802.11. Quer dizer que é uma impressora Wi-Fi. Né? Bem, outros pontos que a gente pode destacar, algumas provas indicam que o padrão Wi-Fi é muito utilizado para a implementação de WLAN. E está certo, porque WLAN traduzindo significa rede local sem fio. Só LAN é rede local, mas WLAN vem de Wireless LAN, quer dizer rede local sem fio. E o Wi-Fi então é um padrão muito utilizado para a implementação de WLAN, de redes locais sem fio. Okay? Aqui eu tenho um exemplo, numa casa, 3 computadores conectados entre si, numa rede local sem fio, ali observa eu tenho um roteador Wi-Fi. Então, é o padrão Wi-Fi permitindo implementar um ambiente de uma rede local sem fio. Nesse caso aqui, conectando 3 computadores nessa casa. Ok? Bem, vamos ler um pouquinho sobre esse padrão então. Padrão de rede sem fio, muito utilizado para conexão de redes locais, como eu disse, WLAN, que é rede local sem fio, indicado pelo padrão 802.11. Bem tranquilo isso em relação às provas de concurso, padrão Wi-Fi, bem conhecido por ser hoje um dos principais padrões para conexão de redes locais sem fio. Ok, pessoal? Era isso então. Até a nossa próxima aula. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até lá, bons estudos!